Olá, olá, meus queridos seguidores aí das redes sociais. Resolvi gravar um vídeo aí para vocês abordando a súmula 644 do STJ, aí uma súmula recente de fevereiro de 2021, que versa sobre a necessidade ou não de procuração pelos núcleos de prática jurídica. Vamos lá? Para a gente poder explicar essa súmula, pessoal, primeiro a gente precisa falar sobre a nomeação de defensor. Como é que se dá a nomeação do seu defensor? Sobre o assunto, tome cuidado porque o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 266 que a constituição de defensor independe de instrumento de mandato, desde que o acusado o indique por ocasião de seu interrogatório. Perceba que esse dispositivo é maldoso, porque se você faz sua leitura isolada e fora de um contexto, fica a impressão de que não há necessidade de instrumento de procuração, desde que você indique o seu advogado no interrogatório. Só que o que o aluno precisa entender? Precisa entender que esse artigo 266 do CPP, ele tem sua redação anterior à reforma de 2008. Isso aqui, pessoal, é bem antigo, é bem velhinho. E por que isso é importante? Porque antes de 2008, você deve se recordar disso, lembre-se que o interrogatório era o primeiro ato da instrução processual. O cidadão era citado antigamente para que comparecesse em juízo e pudesse ser interrogado. Então aí, colegas, faz todo sentido. Se o interrogatório é o primeiro ato, é a primeira oportunidade que você tem de estar diante do juiz, precisava ou não precisava de procuração? Não. Você comparecia ao interrogatório acompanhado de seu advogado constituído e dizia para o juiz: Excelência, esse aqui que está ao meu lado no meu interrogatório é o meu advogado. Não há, portanto, necessidade de procuração. Isso, colegas, à época, antes de 2008. Só que o aluno precisa entender que esse dispositivo, para muitos, foi tacitamente revogado pela Lei 11.719 e também pela própria reforma do júri, pessoal. E por quê? Porque com a reforma processual de 2008, você bem sabe que o interrogatório já não é mais o primeiro ato da instrução. Hoje o indivíduo já não é mais citado para comparecer em juízo e ser interrogado. Ele é citado para quê, Charles? Para apresentar a resposta à acusação. Sobre o assunto, aliás, está aqui na tela para vocês o artigo 396, alterado pela 11.719. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para quê, senhores e senhoras? Para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então veja que hoje você é citado para apresentar a resposta à acusação. E quando isso ocorrer, o seu profissional da advocacia, juntamente com essa resposta à acusação, o que ele vai fazer? Ele vai anexar o instrumento de procuração. Certo? Então, colegas, primeira observação importante, antes mesmo de adentrarmos na súmula. Como é que se dá a constituição de seu defensor? Artigo 266, então, tacitamente revogado, não é mais possível, em tese, que você indique o seu defensor no interrogatório, porque o primeiro ato hoje do processo é a resposta à acusação. E é neste momento que você deve juntar o seu instrumento de procuração. Certo? Avançamos então para o próximo item, pessoal. E aí? Quanto aos advogados e integrantes de núcleos de prática ou assistência jurídica, precisa ou não precisa de procuração? Charles, esses núcleos de prática jurídica ou de assistência jurídica estão espalhados Brasil afora em toda a faculdade de direito. Seu caso, você é formado em televisão,
rádio e TV. Então você tem aí várias possibilidades de estágio. No caso da faculdade de Direito, geralmente toda faculdade vai ter o quê? Na minha faculdade, o FMG, era DAJ, NA, tem vários nomes aí. Mas o que que é? É um núcleo de assistência daquela faculdade às pessoas necessitadas. Então, ao mesmo tempo em que a faculdade presta um serviço à sociedade local, os próprios estudantes têm a possibilidade, em conjunto com seus professores, de atuarem em causas criminais, causas cíveis, aprendendo um pouco aí para depois começar o exercício profissional. A discussão é, será que nesse caso precisa ou não precisa de procuração? Sobre o assunto, colegas, vocês vão separar duas situações bem distintas. A primeira delas é exatamente qual? É a constituição feita pelo próprio acusado. Então imagine você o seguinte, cidadão foi citado, um crime aí de furto, um crime de estelionato, foi citado. Uma vez citado, pessoal, ele vai comparecer a esse núcleo aí de prática jurídica. Então ele vai lá e comparece no núcleo de prática jurídica, comprova sua situação de hipossuficiência e vai pedir lá a assistência, a atuação de um defensor por parte desse núcleo. Precisa ou não precisa de procuração? Nesse caso, colegas, há necessidade de procuração. Então, prevalece o entendimento de que aqui, na verdade, é como se você estivesse constituindo o seu próprio advogado. Então, você vai ter que apresentar um instrumento de mandato quando você constituir aí o seu advogado num desses núcleos de prática jurídica. Cuidado porque, a despeito de prestarem um serviço às pessoas hipossuficientes, sobretudo em localidades onde não haja defensoria pública, aqui, pessoal, eu não posso trabalhar com a mesma lógica da defensoria pública. Então, cuidado. E por quê? Defensores públicos, eles não são obrigados a apresentar procuração. Então, um erro muito comum, Charles, qual é? Você acha que o núcleo de prática jurídica, que a ele seria aplicável a mesma lógica dos defensores. Deixa eu apagar aqui que fica melhor. Por exemplo, Lei Complementar número 80/94, e aí você joga lá no artigo 44, inciso 11, só para lembrar aí dos meus tempos de defensor público federal, que vai dizer o quê, pessoal? Que em relação aos membros da Defensoria Pública da União, diz o dispositivo que eles têm as prerrogativas representar a parte independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Cuidado com isso, porque esta é uma prerrogativa exclusiva dos defensores públicos, tá? Esta prerrogativa, colegas, ela não se aplica aos colegas aí advogados que atuam nesses núcleos de prática jurídica. Então eu não posso aplicar essa prerrogativa. Na verdade, a única prerrogativa que eles têm seria a intimação pessoal dos atos processuais. Artigo 370, parágrafo 4º do CPP. Mas a questão da procuração, a eles não se aplica. Certo? Então, quando o advogado do núcleo de prática jurídica for constituído pelo próprio acusado, não se esqueça, seja você estagiário, seja você lá o advogado, preciso de instrumento de procuração. Mas, Renato, qual é a relevância disso? Qual consequência meu cliente poderá sofrer se porventura eu me esquecer de juntar o instrumento de procuração? Cuidado, colegas, porque isso geralmente cai no STJ por conta da súmula 115 do STJ, que vai dizer que na instância especial é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, se esse advogado do núcleo de prática jurídica constituído
pelo acusado hipossuficiente não apresentar o instrumento de procuração na resposta à acusação, terá problemas com eventual recurso especial perante o STJ, que será considerado inexistente à luz da súmula de número 115. Maravilha? Uma coisa, então, pessoal, é quando o advogado é constituído pelo próprio acusado. Outra coisa seria o nosso item 2.2, é quando essa nomeação é feita pelo próprio juízo. Renato, como assim? Colegas, é muito comum. Às vezes, cidades onde não haja defensoria, o cidadão é citado, mas de tão humilde que é, às vezes ele nem comparece ao núcleo de prática jurídica. E aí o que o juiz é obrigado a fazer? Até pelo próprio 396, parágrafo único. Como a resposta à acusação é uma peça de apresentação obrigatória, o próprio juiz vai constituir o núcleo de prática jurídica em benefício do acusado. Entende-se nesse caso, pessoal, que o núcleo de prática jurídica, ele na verdade, DAJ, vários nomes aí, nesse caso, os advogados aqui exercem um munus público, ou seja, exercem um encargo, exercem uma obrigação, eles têm esse ônus, esse dever que é imposto por força de lei. Então, como eles exercem esse munus público, pessoal, entende-se que, nesse caso, quando a nomeação é feita pelo próprio juízo, não há necessidade de procuração. Então, cuidado com isso. Quando a nomeação, então, se der pelo próprio juízo, não há necessidade de procuração, exatamente por conta do exercício desse munus público, por determinação judicial. De mais a mais, Charles, e aqui eu vou lembrar dos meus tempos de defensor público, você, defensoria pública, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode ser procurado pelo acusado, às vezes o acusado vai lá na defensoria, ou às vezes o juiz nomeia você. Aqui, senhores, uma questão fática extremamente importante. Quando você é nomeado pelo juízo, Charles, há situações em que você jamais terá contato pessoal com o acusado. Porque às vezes o cara está foragido, o cara sumiu no mundo. Então você, advogado do núcleo de prática jurídica, jamais terá a oportunidade de ter contato com esse indivíduo. Então, senhores, até por uma questão fática, como é que eu vou pegar um instrumento de procuração se eu sequer tive contato com ele, certo? Então, nesses casos, quando a nomeação é feita pelo próprio juízo, não há necessidade de procuração. Sobre o assunto, e confirmando esse raciocínio, está aí a súmula de número 644 do STJ, né, de fevereiro de 2021, que vai dizer o quê? O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juiz. Então, cuidado para distinguir essas duas hipóteses, lembrar da importância do instrumento de procuração até para que um eventual recurso especial não seja considerado inexistente à luz da súmula de número 115, também do próprio STJ. Maravilha? Agradeço a vocês aí pela paciência, pela atenção, um vídeo longo, mas espero que tenha sido aí bastante produtivo para vocês. Um forte abraço e até o próximo. Tchau!